Mateus 25, 31. A mensagem que eu vou trazer parece que foge um pouco da libertação, mas não existe libertação real sem esses princípios que nós vamos ler agora. Amém? Acharam? Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Amém? 25, 31. Quem achou, diga amém, Jesus. Coloca a tua mão sobre a palavra assim e diga: Deus, meu coração está aberto. Ensina-me para que eu possa aprender e aprendendo eu seja abençoado em o nome de Jesus. Amém? Diz assim no 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está bom por enquanto. Ele está dizendo então que no dia da glória dele, todos nós estaremos num lugar diante de Deus, e nesse dia ele mesmo vai apartar cada um para um lado. Os que são ovelhas, à direita. Os que são bodes, à esquerda. Nesse dia, nós não vamos ir para onde a gente quer e não vai pedir que nós vamos. Nós seremos automaticamente apartados. Nesse dia, nós vamos saber o que realmente somos. Por isso que é tão importante viver a palavra. E aí ele fala que ele dirá aos que estiverem à sua direita, no caso as ovelhas, quem realmente se agradou, ou que ele agradou-se daquela pessoa, e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só que sabe o que é interessante nessa palavra? Ele diz que vai chamar esse povo ali para herdar uma herança que já está pronta. Ninguém toma posse de uma herança por tomar. Para tomar posse de uma herança, você precisa provocar essa herança. Amém? Então, nesse dia, ele vai convidá-los a entrar nessa herança. E agora, olha o que diz no 35. Porque tive fome e deste-me de... Tive sede e deste-me de... E era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, mas quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro, hospedamos e nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o quê? O fizeste. Ou seja, todos que estarão lá vão entrar numa herança por causa do quê? Porque viu Jesus nu e vestiu, enfermo visitou, porque estava estrangeiro e foi amparado, porque estes estavam ali de alguma forma presos, não é? E as pessoas deram essa atenção. Então ele estava dizendo ali que aqueles que chegaram até lá foram pessoas que de alguma forma fizeram o quê? Fizeram bem. E aí eles vão perguntar: mas quando vimos Jesus? Jesus vai dizer para eles: quando fez a um dos pequeninos dos meus irmãos, ele vai dizer: você fez para mim. Ou seja, a salvação sua, ela consiste também em você simplesmente se lembrar de libertar quem está preso, cobrir
quem está de alguma forma nu, ainda que seja em oração. Quando ele fala de fazer tudo isso, não é que você vai chegar para quem te pede e vai entregar tudo o que ele te pede, porque tem gente que ali tem até a maldade. Mas Deus sabe mostrar para você quem realmente você precisa de ajudar. Mas tem um povo hoje em dia que eles não se importam mais em fazer isso. Se você se perguntar para você mesmo, qual foi a última vez que você parou e pregou para alguém? Alguém que estava cativo. Quando você viu alguém que se sentia perdido, como um estrangeiro realmente, e você trouxe para ela uma direção, uma pessoa que estava perdida sobre Deus, e ensinou para ela de alguma forma um caminho, trouxe ela para perto de Jesus. Em que momento você viu alguém preso e você começou a clamar pela libertação dessa pessoa, ou até de alguma forma um dia você tirou e falou: hoje eu vou fazer só o que a Bíblia me ensina, que é levar uma palavra para alguém que está perdido, preso, enfermo. Que dia que você foi até um hospital, ou alguém que estava numa cama realmente, e você foi lá só com esse intuito de orar por alguém que estivesse lá? Ah, mas eu já venho à igreja. A igreja a gente vem para se alimentar, para buscar a Deus, para recepcionar os irmãos. Mas qual dia que houve essa prática? Ô pastor, eu não fiz isso, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não roubo ninguém, não tiro nada de ninguém, não amaldiçoo pessoas. Minha vida é de casa para a igreja, da igreja para casa. Legal, mas olha o que ele diz depois. Então lê comigo, você vai ficar intrigado agora. Então dirá também aos que estiverem os bodes, amém, igreja? Aqueles que é bode. Lembrando que a ovelha é aquela que ela se submete, o bode é aquele que é rebelde. O bode, ele vê alguém, ele dá cabeçada o tempo todo, não é verdade? Um dia até falei com Jesus, eu vi um pastor que me trouxe um ensinamento, eu falei: Deus, eu nunca mais fico discutindo com ovelha, porque se ela fica discutindo comigo, ela não é ovelha, ela é bode, amém? Não sou pastor de bode, sou pastor do quê? Se ela é bode, não é comigo, amém? Qualquer um que discute com o pastor é bode, não é ovelha. Então eu não discuto mais. E não faço questão que as pessoas me obedeçam. A ovelha obedece, a ovelha ouve a voz, então é diferente. Mas onde que eu quero chegar? Ele vai dizer para esses ali, para os bodes que estão à esquerda: apartai-vos de mim o quê? O que, igreja? Você vê como é que Jesus chama? Já pensou? Ele virar para a gente um dia e falar: aparta de mim, maldito. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus 42. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste de... Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: na verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizeste a quem? A mim. E aí no 46, irão estes para onde? Tormento eterno, mas os justos para... E aí você olha para isso, começa a dar calafrio em você. Por quê, pastor? Jesus não falou: aparta-te de mim, prostituto, ladrão. Ele não falou: aparta-te de mim, meretriz. Não falou: aparta-te de mim, o que matou. Não falou nada desses crimes, pecados, terríveis, erros, que os crentes passam o tempo todo apontando o dedo. Pastor, mas isso então não tem problema? As pessoas podem pecar? Não. Em Apocalipse 21:8, a Bíblia diz claramente que quem estiver nesses erros não entrarão no reino dos céus. Mas ali é tão fiel ao que Jesus falou, a palavra, que ele diz ali que quando alguém se arrepende e pede perdão,
Deus nunca mais se lembra daquilo ali. E quando Jesus fala desse dia, Jesus não toca no assunto de pecado, toca? Vocês viram ele falar alguma coisa? Jesus fez menção ao ladrão, ao prostituto, ao fofoqueiro, ao perverso, ao mal? Não. Porque na cabeça, na mente do Senhor, esses foram perdoados e não faz diferença mais, amém? Porque Jesus realmente morreu para pagar todos os nossos pecados. Olha que coisa boa, você pecou um dia, você se arrependeu, cuidado, vai ter um dia que a gente talvez não tenha tempo de se arrepender, e aí a casa caiu realmente. Mas você vê que Jesus não toca nesse assunto, mas todos aqueles considerados bodes que foram para o fogo eterno, eles tinham algo em comum. O que era mesmo? Volta um pouquinho para trás, 44. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? 45. Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste a quem? Então a maior causa da separação para alguém foi ter deixado de fazer o bem. Quando alguém vira para a gente e fala assim: pastor, meu filho ele é quase de Jesus, ele não sai de casa, não fuma, não bebe, só não vem para a igreja. Errado, ele não ajuda ninguém, não visita ninguém, ele não faz nada que traz de alguma forma salvação. Você está conseguindo entender? Então ele está tão pecador quanto o próprio diabo. Que isso, pastor, ele é bom. Irmãos, às vezes a gente está tão caído que a única coisa que a gente não faz é pecar. Ué, pastor, mas e a salvação? Aqui Jesus ele diz que o que vai impedir muita gente de entrar e vai ser considerado maldito foi exatamente a falta de fazer o quê? Visitar quem precisa, de cobrir quem está nu, foi exatamente dar de comer e de beber para quem tem fome e sede. E às vezes não é nem fome e sede fisicamente, porque Jesus mesmo ele fala que nem só de pão viverá, mas do que sai da boca de Deus. E ele fala que de graça recebeu, de graça você pode dar. E às vezes muitas pessoas vão deixar de chegar na salvação. E não vai ter sido por causa do vício, do álcool, não vai ser porque ele era efeminado, não vai ser porque ele estava um dia bebendo, fumando, se drogando, porque um dia ele matou alguém. Mas vai ser exatamente por causa do quê? Porque ele não colocou por prática o que Jesus estava pedindo. Amém? Não estou dizendo que o pecado não vai levar alguém ao inferno. Eu estou te dizendo que nesse dia, os que pediram perdão, que aproveitaram a oportunidade, os pecados delas nem existem mais. Para você ver que o pecado não é o grande problema, porque pelo pecado Jesus morreu por nós. Só que Jesus não morreu por nós para que nós deixássemos de fazer esse bem. Isso o sacrifício de Jesus não cobre por nós. Você vê que coisa? Por causa disso não adianta eu me arrepender. Como é que eu faço então? Eu só consigo me livrar disso fazendo o quê? Praticando o bem. Então você vê, quem entrou no reino de Deus? Quem herdou? Quem tomou posse da herança? Pessoas que fizeram nem sabendo que era para Jesus, mas foram lá e praticaram. Não estou me referindo àquele povo que pega um carrinho, vai todo dia nas portas, pegar um saco de arroz com você, um pacote de feijão, e depois ele mesmo vende. Outro dia eu estava lá em Bandeirantes, parei para abastecer, um moço sai, vem aqui, Senhor, mostrou um pouco de dinheiro na mão. Hoje a moda de pedir dinheiro é isso, ele mostra um pouco para você e pede para inteirar. Amém? É estratégia já é estratégica essa atitude deles. Tem uns que é até diferente, tem uns que vêm bem vestido e mostram um cartão quebrado e fala assim: meu cartão quebrou, amanhã mesmo eu te mando 3 vezes esse valor para você. Não é? E você olha e fala: não está mentindo, é uma pessoa distinta, de condições, mas ele fala de uma necessidade. São golpes que são aplicados, não estou falando desse. Esse moço que me pediu refrigerante,
Ele queria um refrigerante, eu falei, então espera aí, guarda a tua moeda, vamos comigo lá. Entrei na loja de conveniência, peguei um refrigerante. Não era bom nem falar aqui por causa da live, mas peguei um coate, amém? Entreguei para ele, ele virou assim e falou, não beba esse refrigerante. Ele falou, eu quero Antártica. Olhei para a cara dele e falei, você está brincando? Ele falou, não, eu quero aquele ali, eu não bebo esse. Eu devolvi, falei, então deixa para lá, não vou te dar que você não quer refrigerante, não. Aí eu até falei, olha, eu até ia pagar para ele, mas ele está querendo escolher marca, não é? Eu tomo Fabiane, Conquista, tem uns que você toma aí, é pior do que, não é, álcool. Parece que o negócio é terrível, chega a queimar por dentro, é ou não é? Tem uns baratos aí que custa mais barato que água, né, irmão? Não sei onde que eles arrumam água para fazer esses daí também, não é? A água custa R$ 4,50, ele custa R$ 3,80. Você fala, eu uso água da onde? Do esgoto, né, irmão? Mas tem também esse negócio aí. Você fica pensando de onde saiu. Mas ele estava escolhendo. Aí a moça falou do caixa assim, falou assim, não, ele pega aqui e ele vai lá no mototáxi e vende para eles por R$2. Você paga R$ 4,50, ele compra por R$2 dele. Faz isso com o Marmitex também. Você vê? E aí ele vai e compra as drogas para ele usar. Golpe. Não estou me referindo a esse tipo de gente que Jesus está falando de você ter que fazer. Não, se eu não fizer, talvez estou pecando. Não. Ele está se referindo a quem precisa, e muitas vezes até espiritualmente. Hoje as pessoas vão na internet, elas encontram pregadores te ensinando que você tem que seguir a tua vida, você tem que deixar todo mundo de lado e seguir a tua vida. E as pessoas estão aprendendo isso. Recortes bonitos de internet, que você olha lá o pregador falando. O coach, ele fez lá não sei quantos anos de teatro para poder passar ainda com jeito, com a voz entonada, ali com fundo melancólico ali para você se sentir tocado por aquilo ali. E você está aprendendo que na verdade você tem que deixar todo mundo de lado, todo mundo que se exploda. Só que vai chegar um dia que Jesus vai virar para você e vai falar, eu estive desamparado e você não me amparou. Porque você estava seguindo, Deus, mas eu sou bom. Deus vai falar, apartai-vos de mim, maldito. Porque eu deixei o mais importante, que é o que ele falou ali. Tem muita gente passando a olhar para si mesmo. Quando que as pessoas evangelizam hoje em dia? Não evangelizam mais. As pessoas vão para os lugares, elas mostram fotos de praia, não é assim? Mostram fotos da comida que ela está comendo, elas mostram das roupas, dos lugares que elas foram, mas raramente você vai ver as pessoas de alguma forma gastar aquele tempo e fazer alguma coisa em prol daquilo. Pastor, mas isso muda o quê? E ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, porque realmente deixamos de fazer o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Aí eu venho buscar libertação, mas o que adianta a minha libertação se eu não tiver essa prática que ele diz que espera de nós? Pastor, mas o que eu preciso para ser salvo? Jesus falou, volta um pouquinho, 34. Do 34 ele diz, então dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado para quem? Aí ele diz, porque tive fome e me deste, tive sede, me deste de, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu, vestiste, adoeci e visitaste, estava na prisão e foste. Você vê o que ele espera da gente? O que ele está esperando da minha vida e da tua vida é exatamente aquilo ali. Só que as pessoas viram e falam, o pastor tem que vir visitar. Não, ele vai cobrar de você. Amém? Ele vai cobrar de você. Você fez isso? Pastor, mas isso é minha obrigação? Se você um dia quer entrar no reino dele, você foi comprado por ele. E para entrar no reino dele, as regras são dele. E qual que é a regra dele? Exatamente isso daqui. Essa prática que vai me levar à salvação. Aí eu pergunto, se Jesus retornasse hoje, se hoje nós estivéssemos naquela grande reunião, que lado a gente estaria hoje? À direita ou à esquerda? Você seria tratado por bode ou por ovelha hoje?
Pastor, não faço isso há muito tempo. Então, cuidado, igreja. Comece a fazer. Comece a se preocupar com isso. Ah, pastor, mas tem muita gente pecando. O pecado, Jesus morreu para cobrir esses pecados. Quem se arrepende, pede perdão, Deus ele lança no mar do esquecimento. Mas a ausência do bem ali que ele espera, esse ele não vai cair no mar do esquecimento. Esse Jesus não cobriu com o sangue dele. Ao contrário, ele vai cobrar exatamente isso de cada um de nós. Amém? Então volta lá no 45, 25, 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno. Mas os justos, lembrando que justos são aqueles que são justificados pela palavra, para onde? Para a vida eterna. Então é isso que Deus espera, para que você possa entrar realmente na vida eterna. A verdadeira libertação acontece quando essas práticas que nós lemos começam a acontecer nas nossas vidas. Amém?